Muito bem, estamos de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você e hoje estudaremos o emprego do hífen. Um assunto um tanto quanto complexo, muito estudante foge do emprego do hífen, mas é importante que nós passemos aqui, é importante que você estude porque é matéria comumente cobrada em concurso. Talvez não seja cobrado tanto quanto outros temas, mas quando aparece é comum que muitos candidatos errem as questões e se você acertar, vai fazer toda a diferença. Então, emprego do hífen. E nesta aula sobre emprego do hífen, nós estaremos nos filiando aos ensinamentos do professor Nilson Teixeira de Almeida. A organização didática, os exemplos, as conceituações, estamos pegando emprestado com o mestre professor Nilson Teixeira de Almeida. Muito bem. Primeira regra para o emprego do hífen. Usa-se o hífen na maioria dos substantivos e adjetivos compostos. Hífen para substantivo e para adjetivo composto, cujos elementos têm acentuação própria e formam uma unidade significativa. Então, os elementos do composto, cada um deles com acentuação própria, no geral, e trazendo uma unidade significativa. Dois elementos, mais os dois juntos, com aquele hífen ali, trazem um só significado, certo? E aí nós temos assim de forma genérica, alguns exemplos de adjetivos compostos, de substantivos compostos com hífen. Guarda-roupa, sempre viva, médico cirúrgico, rubro-negro, afro-brasileiro. Veja que nós estamos diante de unidades aqui independentes, acentuação independente de guarda-roupa, quando juntos com hífen traz um sentido só. Aqui não estou mais diante de dois sentidos, um único sentido. Então o hífen é utilizado com este fim, mas não somente com este fim. Vamos para a segunda regra. Usa-se o hífen nos compostos designativos de espécies botânicas ou zoológicas, estejam ou não ligados por preposição ou qualquer outro elemento. Então veja, designação de espécies botânicas, de espécies zoológicas, nós estamos também utilizando o hífen, exemplo de couve-flor, erva doce, espécies botânicas, pimenta do cheiro. Olha a preposição. O conceito nos diz que com sem preposição, olha a preposição aparecendo. Beija-flor, espécie, da nossa fauna, bem-te-vi também. Então, observe que interessante esta segunda regra que nos traz o anúncio de que o hífen serve para designar espécies botânicas ou zoológicas. E agora nós vamos para a terceira regra do emprego do hífen. Usa-se o hífen nos desencadeamentos vocabulários. Veja, ponte, Rio, Niterói. Olha a sequência, desencadeada. Ponte, Rio, Niterói. Estrada, Rio Santos. Ligação, Anhanguera, Bandeirantes. Veja que situações como essas nós estamos também recorrendo ao emprego do hífen. Foi a terceira regra e vejamos o que nos diz a quarta. Usa-se o hífen nas locuções já consagradas pelo uso. Aí aquelas expressões que o costume já nos traz de longa data e acabou ficando ali consagrada na língua do povo e a gramática acabou por ceder e por admitir e até por regulamentar. Água de colônia. Água de colônia é algo antigo, bem antigo mesmo, e de repente, de tanto se usar, ganhou algo assim, digamos, um tanto quanto genérico, aí foi só colocar o hífen e temos hoje o água de colônia com a única unidade aqui, um único significado. Arco da velha, é lá do arco da velha, expressões populares, cor de rosa, pé de meia, mais que perfeito, queima-roupa. Então veja essas expressões, essas locuções consagradas pelo uso popular que a gramática decidiu regulamentar. Quarta regra e já vamos para a quinta. Usa-se o hífen nos topônimos compostos iniciados pelos adjetivos gran
e grão. Você veja aqui topônimos indicando lugares, né? Compostos iniciados pelos adjetivos grã e grão, então apareceu grã e grão, depois se referindo a um local ali, a um lugar, nós estamos utilizando o hífen, a exemplo de Grã-Bretanha, né? Grande Bretanha, Grão-Pará, Grande Pará. Então vejam, nós estamos aqui pondo o hífen. Esta foi a quinta regra e já vamos para a sexta. Usa-se o hífen nos compostos formados pelos prefixos açu, veja os prefixos. Agora não estamos mais tratando de adjetivos. Esse primeiro elemento composto são prefixos apenas. Açu, guaçu ou mirim. Açu, guaçu ou mirim. Desde que o primeiro elemento termine com vogal acentuada graficamente ou nasalizada, né? Veja que estes termos aqui, açu, guaçu e mirim, aparecerão como segundo elemento do composto depois do hífen. Agora é preciso que o primeiro elemento termine com vogal acentuada graficamente ou nasalizada. Aí nós temos, olha, sabiá-su, sabiá, vogal né, tônica assinalada, acentuada. Capim-açu, veja que terminou com a vogal nasalizada, capim, este M, então somente nasaliza o I, então capim-açu. Jacaré-mirim, mesma coisa, vogal acentuada, apareceu vogal acentuada ou vogal nasalizada e depois um desses termos, açu, guaçu e mirim, estaremos utilizando o hífen, certo? E vamos para a sétima regra sobre o emprego do hífen. Usa-se o hífen nos compostos formados com os advérbios mal e bem, quando esses elementos formam uma unidade sintagmática, no mesmo sentido, né, com significados, e o segundo elemento comece por vogal ou H, então você está diante de mal e bem, e o segundo elemento começa com H ou com a vogal hífen. É o que ocorre. Bem-aventurado, veja o bem, depois nós temos uma vogal hífen. Bem-estar, mesma coisa, bem-humorado, nós temos o bem, poderia também ser o mal, uma vogal, um H no segundo elemento, hífen, né? Mal alinhado e mal acostumado. Muito bem, vamos para a oitava regra sobre o emprego do hífen. Usa-se o hífen nas palavras formadas com os prefixos além, a quem, recém ou sem. Além, a quem, recém ou sem. Aí apareceu esses prefixos, o emprego do hífen é obrigatório, sem nenhuma outra condição, independentemente da letra com que comece o segundo elemento. Isso não importa, né? Apareceu além, apareceu a quem, apareceu recém ou sem, vai no composto, vai ser obrigatório o emprego do hífen. Além túmulo, a queimar, recém-casado, sem fé e por aí vai. Mais uma regrinha do emprego do hífen. E a nona regra para se empregar o hífen. Usa-se o hífen nas palavras formadas com os prefixos ex, soto, sota, vice ou viso. Ex-aluno, solto ministro, solta piloto, vice-diretor, vice-rei. Também esse viso que nós não colocamos aqui possui um significado semelhante. Com esses prefixos aqui, você se ligue que o emprego do hífen é obrigatório quando estamos diante de um composto. Nona regra e já vamos para a décima. Usa-se o hífen nas palavras formadas pelos prefixos sub e ab. Desde que o segundo elemento comece com B, comece com H ou comece com R. Então aí uma regra para o emprego do hífen após esses prefixos, mas com uma condição. E a condição é que o segundo elemento comece com B, com H ou com R. Subbase, subrogar, abrogar. Então você vá memorizando, vá fotografando aí com a sua mente esses exemplos, porque às vezes no estudo do emprego do hífen
vale muito mais você ler e se familiarizar com as palavras, né, que são as mais comumente cobradas, do que necessariamente tentar dominar por completo as regras. Alguma regra, sim, é importante que você domine por completo, mas eu acredito muito nesse exercício de memorização, visualização e memorização. Isso vai fazer toda a diferença no momento da sua prova. Mas vamos para a 11ª regra sobre o emprego do hífen. Usa-se o hífen nas palavras formadas com os prefixos circum ou pan. Novamente, nós temos aqui uma condição, né? Desde que o segundo elemento comece com vogal, comece com M, com N ou com H. Então, qual é a condição? O segundo elemento composto, começando com vogal, M, N ou H, como, por exemplo, em circunambiente, circunescolar, pan-africanismo, pan-arabismo, pan-helenismo, né? Aí você observa o início do segundo elemento com vogal, o início do segundo elemento com H, são as condições para que após esses prefixos nós utilizemos o hífen. E agora nós vamos para a regra de número 12, que nos diz o seguinte: usa-se o hífen nas palavras formadas pelos prefixos inter, hiper e super. Essa regra eu aconselho que você decore mesmo, ela não é difícil não. Inter, hiper, super, e a condição é que o segundo elemento do composto seja iniciado por H ou R. H ou R. Eu digo que é importante que você grave mesmo essa regra, porque ela é comumente cobrada, é muito cobrada. As palavras, né, os compostos envolvendo inter, hiper e super são muitos. Aí você vai entender que eu vou usar o hífen somente se o segundo elemento começar com H ou R. É importante que você grave isso. Se você observar as questões de concurso, são muitas cobradas em cima dessa regra de número 12 aqui da nossa aula. Veja os exemplos. Interhelênico começou com H, né? Seria H ou R, senão não existiria o hífen. Hiperhidrose, super-homem, interracial. Agora cuidado. O prefixo CO é exceção, né? Como em cooperação e coobrigação, é junto. E na verdade, né, não existe o hífen, nem também está numa situação separada. Vai se juntar mesmo. É prefixo, mas junta com a palavra seguinte. Nós estamos falando em inter, em super e em hiper. Grave essa regra, preste muita atenção nela, queridinha do examinador da sua banca de concurso. E nós temos aqui uma 13ª regra. Usa-se o hífen nas palavras formadas com os prefixos tônicos, pré, pró, pós, seguidos de palavras com vida autônoma na língua. Aí nós temos esses prefixos pré, pró e pós tônico forte, seguidos por uma palavra que possua vida autônoma, né? Como por exemplo aqui, pré-histórico, pré-escolar, pró-educação, pró-social, pós-guerra, pós-operatório. Observação: se átono, se esses prefixos pré, pós e pró for átono, não for pronunciado fraquinho, não existe hífen. Vai ser ali uma palavra junta mesmo com pré-dizer, pré-supor, propor, proclamar, pró-embrião, etc. E nós chegamos ao final com o estudo do emprego do hífen, né? Um tipo de aula, eu sei que é uma aulazinha chata, emprego do hífen não é fácil para ninguém, mas eu garanto que se você assistir essa aula 2, 3, 4 vezes com atenção, você não vai errar questão de hífen nunca mais. Vai ficando, certo? Vai assim, tornando para você algo natural de tanto visualizar. É um esforço, mas é um esforço que pode valer muito a pena no momento que você estiver ali sentadinho, respondendo a sua prova de concurso. Agradeço sua audiência e convido você para o nosso próximo encontro daqui a pouquinho, quando estaremos voltando com mais uma temática aí dentro da ortografia. A ortografia
já tivemos aqui uma aula emprego de letras, agora esta aula sobre o emprego do hífen, e daqui a pouquinho mesmo estaremos voltando com o uso das diversas formas dos porquês. Aguardo você, até daqui a pouco.